Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. É uma satisfação tê-lo novamente conosco, amigo ouvinte do Burkecast. A minha saudação cordial a você e a toda a audiência conservadora do Brasil. Meu nome é Aramis de Barros e eu transmito desde Navegantes, costa norte de Santa Catarina. O Burkecast é a sua companhia semanal para um bom bate-papo sobre temas de interesse do público conservador. O nosso podcast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma EAD feita para ajudá-lo a se aprofundar no tema do conservadorismo e também para prepará-lo ainda mais para a guerra cultural dos nossos dias. Aproveite a promoção do Burke Instituto para você que é ouvinte dos nossos podcasts. Acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto no www.burkeinstituto.com. Utilize o cupom promocional Burkecast e obtenha 10% de desconto em qualquer assinatura da nossa plataforma. Essa é uma oferta especial do Burke Instituto para você e tem prestigiado o nosso programa. Lembrando a você que o Burkecast está também presente na programação super bacana da Shockwave Radio. Acesse shockwaveradio.com.br, baixe o app da Web Rádio. O Burkecast vai ao ar na Shockwave Radio toda quinta-feira às 4 da tarde. Lembrando aos amigos que conheceram o Burkecast por meio da Shockwave que as entrevistas anteriores do Burkecast estão disponíveis pelas mídias da sua preferência: YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Castbox ou Overcast. Muito bem, o convidado de hoje, da nossa 20ª edição do Burkecast, é graduado em Filosofia pela Federal de Pelotas, mestrado pela Federal de Santa Maria e doutorado pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele participou do programa de pós-graduação em Filosofia pela State University de Nova York e foi professor convidado de Harvard em 2010. Atualmente é professor do Departamento de Filosofia e coordenador adjunto do programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Sua experiência na área de filosofia tem ênfase em ética, filosofia política, filosofia do direito, direito natural e filosofia da religião. Ele é membro da American Philosophical Association, é casado com Silvia, tem 6 filhos e está no momento residindo em Brasília, de onde ele nos atende gentilmente. Para conversarmos sobre o tema As Raízes Comunistas da ONU, eu recebo com muita satisfação no Burkecast o doutor Carlos Adriano Ferraz. Meu prezado Dr. Carlos Adriano, meu muito obrigado pelo aceite para participar dessa edição do Burkecast. As suas palavras introdutórias, por favor. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito contente por poder participar, né, desse Burkecast. Né. Na verdade, é a primeira vez que eu participo de um podcast, né, então é muito satisfatório assim, poder participar justamente desse que leva o nome, né, do Edmund Burke, né, desse grande conservador. Então é muito gratificante, né, saber que existe, né, esse Burkecast, que existe o nosso Instituto Burke, né, e que as ideias conservadoras, né, de Edmund Burke estão sendo colocadas, né, para um público mais abrangente, né. Então nós estamos podendo entender um pouco, né, do que se trata o conservadorismo, né, no sentido mais profundo do termo, né. Então é com muita alegria que eu aceito esse convite, né, para participar do Burkecast e tratar de um tema que, na minha opinião, é um tema bastante urgente. Ele não é um tema novo, né, mas me parece que só recentemente ele tem ganhado a abordagem séria merecida, né. Então, deixando de ser um tema mais, assim, marginal, né, ele passou a ser agora um tema bastante urgente, especialmente quando nós percebemos a importância, né, da ONU, né, e do impacto que ela tem na comunidade internacional, seja nos costumes, seja na política, seja na saúde, né, com suas subsidiárias, digamos assim, né. Então é muito importante nós entendermos o que está por detrás dessa instituição, né, de importância, digamos, internacional, né, especialmente na medida em que ela afeta a vida de todos. Então, muito obrigado pelo convite, né, e espero que nós possamos ter uma conversa bastante esclarecedora sobre esse tema tão importante. Perfeitamente, Dr. Carlos.
antes da gente iniciar diretamente no tema, eu tenho uma questão que eu considero muito importante dentro de uma perspectiva histórica, com respeito àquilo que mais tarde veio a se tornar a ONU, né? Alguns estudiosos do tema da nova ordem mundial, eles têm a seguinte opinião. Eles sustentam que a organização mundial que precedeu a ONU, a famosa Liga das Nações, que acabou erigida ao fim da Primeira Guerra Mundial, sob os auspícios do então presidente americano Woodrow Wilson, e de todo aquele grupo, aquela sinarquia de poderosos que o financiou, né? Ela não teria sido propriamente a precursora da ONU, mas apenas uma entidade com um viés de uma arena de debates internacional. Então, eu gostaria de saber, primeiramente, para nós termos um olhar assim em perspectiva, eu gostaria de saber do senhor se só concorda com essa visão que alguns estudiosos têm acerca da ligação ou não da Liga das Nações com a ONU, ou se ela realmente já foi um primeiro projeto que se consolidou mais tarde nas Nações Unidas. Bom, veja, eu gostaria de fazer uma observação assim histórica, né, com relação à Liga das Nações e mesmo à ONU, que dificilmente aparece nesses debates em torno das suas origens, né? Quando nós falamos em Liga das Nações e também na ONU, nós focamos especialmente no século XX, né, na época do seu surgimento. No entanto, um autor que teve um impacto muito forte sobre o surgimento de uma Liga das Nações foi um autor que estava bem lá atrás, né, na história, né? Esse é um autor com o qual eu tenho alguma familiaridade, que foi o autor em que eu pesquisei boa parte da minha vida acadêmica, né, que é o filósofo alemão Immanuel Kant, né? Em 1795, ele publicou uma obra chamada A Paz Perpétua, né? Então, essa obra, ela nos apresenta um modelo inicial daquilo que viria a ser posteriormente chamado de Liga das Nações ou ONU. Inclusive, ele fala no próprio texto na necessidade de uma Liga das Nações, que seria essa instituição supranacional que, de alguma forma, coordenaria, né, as relações entre os mais diversos países. E isso com um propósito muito similar àquele, né, que sempre é atribuído tanto à Liga das Nações quanto à ONU, que é o propósito de assegurar uma paz, né, porque Kant, lá no Opúsculo, A Paz Perpétua, ele entendia que dificilmente os povos, eles mantêm tratados de paz, o que, na verdade, eles mantêm são armistícios, né, esse é o termo que ele usa, para definir o que ocorre, né, entre os povos, né, especialmente depois dos seus conflitos. Então, ele propõe uma liga das nações, né, como ele próprio fala, né, no texto, que seria essa organização supranacional que, de uma forma pacífica, né, seria uma espécie de árbitro, né, serviria como árbitro para os conflitos entre os diversos países, né. Então, já está em Kant, em 1795, né, essa ideia. Então, a ideia ela não é uma ideia que surge apenas no século XX, né, ela já vinha sendo gestada, digamos assim, nos 2 séculos anteriores, né, e, teoricamente, quem dá um subsídio muito próximo, inclusive, da forma como ele é apresentado no século XX, é justamente Immanuel Kant, né. Então, nesse sentido, a proposta dele de um Estado em paz perpétua, ele é um discurso bonito, né, e foi um discurso que também acabou sendo incorporado pelas primeiras instituições que pretenderam servir, né, como árbitros, né, internacionais para conflitos, né, especialmente a Liga das Nações, né, e, posteriormente, a ONU, né. Mas cabe lembrar também que a Liga das Nações ela não teve uma boa receptividade por boa parte dos países, né? E aqui eu destaco especialmente os Estados Unidos, que não aceitou, né, participar da Liga das Nações. Eu acho que muito provavelmente influenciados pelos seus founding fathers, né, seus pais fundadores, né, eles viram, né, com certa desconfiança o surgimento de uma Liga das Nações, né, uma liga supranacional,
que viria em algum momento usurpar alguns dos valores que já estavam arraigados na sua cultura, o seu patriotismo, a sua tradição, etc., né? Que é, na verdade, um dos grandes receios, né? Especialmente de conservadores, né? Que pretendem conservar os seus valores, conservar a sua cultura, conservar o seu amor à pátria, enfim, né? Conservar tudo aquilo que passou no teste do tempo, né? Porque, na verdade, desse ponto de vista, o conservadorismo ele não é um reacionarismo, né? Ele não se trata de manter as coisas por simplesmente mantê-las. Na verdade, em autores como o Edmund Burke, e posteriormente o Russell Kirk também, que foi um grande scholar, né, em torno do pensamento de Edmund Burke, tem inclusive um livro fascinante sobre o Burke. Ele vai nos dizer o quê? Ele vai dizer que o conservador ele quer conservar aquilo que passou no teste do uso. Então, o conservadorismo ele é uma espécie de empirismo político, né? Então, diante disso, muitos viram com desconfiança o surgimento de uma nova instituição, que não seria uma instituição surgida também espontaneamente, diferentemente dos valores que se arraigaram na cultura estadunidense. Esses valores não seriam espontâneos, esses que viriam de uma, digamos, de uma instituição planificada, né? Ou seja, uma instituição que foi idealizada. E, como a gente sabe, dificilmente instituições planificadoras, centralizadoras, elas dão certo, né? Dificilmente elas funcionam, né? Geralmente acabam em tragédias, né? Basta ver na economia, né? Nos costumes, etc., né? Então, aqueles valores que estão arraigados a uma tradição, eles possuem, né, uma boa justificativa empírica para continuarem sendo acolhidos, né? E me parece que houve uma certa desconfiança do Senado, né, nos Estados Unidos, que rejeitou, né, a possibilidade de uma Liga das Nações. Então, me parece que, diante dessa resistência, né, ao discurso, né, que o Woodrow Wilson, né, inclusive, apresentou no Senado, né, em 1917, né, que se chamava, se não me engano, Paz Sem Vitória, né, esse discurso que ele apresentou pretendia justamente convencer o Senado americano de que a Liga das Nações era uma coisa boa, né, que era uma coisa necessária, importante para assegurar o quê? A paz, né? Então é uma espécie de cavalo de Troia esse discurso, né, de apresentar como algo bom, algo que talvez não tenha consequências positivas, né? Então essa ideia de que era necessária, né, uma Liga das Nações para assegurar uma segurança coletiva, né, isso não funcionou. O Senado americano não concordou com a ideia, e mesmo outros países, né, como o Japão, por exemplo, até mesmo a Alemanha, eles foram bastante críticos, né, com relação à ideia de uma Liga das Nações. Então o projeto ele não passou, né, com tranquilidade, né, quando foi apresentado. Mas eu vejo que existe, sim, essa é a minha opinião, um link entre a Liga das Nações e a ONU, não só por essa questão teórica, né, de serem inspiradas, né, numa mesma obra, né, que é a obra de Kant, A Paz Perpétua. Inclusive, eu mesmo já publiquei alguns artigos acadêmicos, né, falando sobre essa aproximação entre Kant e a Paz Perpétua e instituições como a ONU. Então, me parece que existe essa raiz teórica comum. Mas também é importante notar que em 1939, né, por exemplo, dois autores, né, o James Shotwell e o Isaiah Bowman, eles começaram a atuar num grupo conhecido como Estudo para a Organização da Paz, e que tinha como propósito justamente organizar um mundo pós-guerra. Mas o detalhe, ambos que vão ser, digamos, responsáveis por engendrar a ideia, né, do que virá a ser a ONU, eles também eram parte da Liga das Nações. E eles, inclusive, estiveram na Conferência da Paz de 1918. Então, me parece que existe, essa é a minha opinião, um link entre essas duas propostas, né, de uma organização supranacional, né? Mas, na verdade, me parece que na primeira apresentação ela não funcionou. No entanto, depois, né, e aí a gente tem que levar em consideração também o próprio contexto histórico, né? Nós estamos falando aqui num contexto em que, em 1941, os Estados Unidos sofreram, né, o ataque em Pearl Harbor, né, que motivou seu ingresso, né, na Segunda Guerra. Que isso certamente deve ter tido um peso, né, para que, nesse segundo momento, o Senado estadunidense aceitasse participar de uma organização como essa, né?
muito embora, especialmente os conservadores, né, tenham uma grande resistência a uma organização como essa, né, porque me parece que o conservador, ele suspeita de projetos, digamos, de cunho mais utópico, né, de cunho mais, digamos, mais bem apresentado, mais retórico, né, especialmente com essa discussão em torno da paz, né, de um Estado em paz perpétua, porque, na verdade, essa seria a grande proposta geral, né, de uma Liga das Nações, ou mesmo de uma organização das Nações Unidas, né, teria como pano de fundo essa ideia de uma paz perpétua, de um fim dos conflitos e etc. Né? Então, essa é a retórica toda em torno, né, da forma como nos foi apresentada essa organização. E me parece que a entrada dramática dos Estados Unidos na Segunda Guerra talvez tenha tido um papel fundamental para que eles fizessem uma revisão, né, da sua posição e acabassem por ingressar na Organização das Nações Unidas, né? Essa é a minha impressão, né? Mas eu não vejo como se fossem eventos distintos, né? O surgimento da Liga e o surgimento da organização, mas como tendo uma inspiração teórica comum e também um propósito comum. Essa, pelo menos, é a minha visão. Perfeito. Muito, muito bem, professor. Ficou muito claro. Agora, professor, a presença de comunistas nos altos escalões da ONU, e agora nós vamos falar já diretamente da ONU, essa presença é algo muito perceptível, né? Embora não seja alvo de muita discussão na mídia ou na academia. Então vamos começar nos primeiros anos da ONU, logo ali na própria gestação da organização, né? Eu vou pedir que o senhor instrua a nossa audiência sobre o papel de uma figura que a gente pode considerar crucial ali no nascedouro da ONU, que foi o famoso comunista americano Alger Hiss. O que o senhor pode nos contar sobre Alger Hiss, professor? Bom, ele não é o único, certamente, né? Na verdade, quando nós pesquisamos, né, sobre o surgimento da ONU e sobre os seus principais articuladores, nós vamos descobrir que vários integrantes do governo norte-americano, e não só servidores públicos, mas servidores de alto escalão, né? Dentre eles, claro, o mais notório foi o Alger Hiss, né, que era um funcionário do alto escalão, né, ligado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, e que posteriormente foi descoberto ele era um espião, né, russo, né, um espião a serviço, né, do sistema comunista, né. Foi preso, né, foi condenado e tudo mais, né, e ele foi um espião soviético, né, mas ele não era o único, né, porque vários sujeitos, né, indivíduos nascidos nos Estados Unidos, cidadãos estadunidenses, né, eles ocupavam cargos altíssimos na administração dos Estados Unidos, e eles ou eram espiões, como era o caso do Alger Hiss, ou eram simpáticos ao regime comunista, sendo que muitos deles, né, estiveram reunidos em 1943 em Moscou para tratar daquilo que eles chamavam de manutenção da paz e da segurança internacional. Então, e essa ideia, aliás, né, ela foi fomentada fortemente pelo próprio Stalin, né, e depois apresentada ao presidente dos Estados Unidos para que ela parecesse uma ideia que também tivesse tido, né, o envolvimento dos Estados Unidos. Mas, na verdade, o Alger Hiss estava nesse grupo, né, e ele coordenou, né, uma reunião que foi feita numa chamada Conferência Dumbarton Oaks, né, em que foram assentadas, né, nessa ocasião, as bases da ONU. Né, então, e ele coordenou todo esse processo. Então, veja, Alger Hiss, um espião russo, né, a serviço, né, do regime comunista, ligado a Stalin, e trabalhando, né, a serviço do sistema do regime comunista nos Estados Unidos, né, e ele foi o principal coordenador, né, dessa conferência e também da apresentação das bases daquilo que viria a ser depois a ONU, né. Então, vários sujeitos que estavam diretamente ligados a Stalin, eles faziam parte dessas conferências, né?
Então, para que a gente possa ter uma ideia assim, de como a ONU ela foi realmente concebida, né, especialmente por comunistas, né, basta lermos um volume, né, eu quero citar aqui, de uma revista chamada Political Affairs. Né. Essa revista ela era uma publicação oficial do Partido Comunista nos Estados Unidos. E nessa revista eu separei assim, uma frase marcante, né, numa edição de abril de 1945. Então, a principal revista, né, do Partido Comunista nos Estados Unidos escreve, em 1945, que grande suporte e entusiasmo pelas políticas das Nações Unidas devem ser consolidadas, bem organizadas e totalmente articuladas. A oposição deve ser levada à impotência de tal forma que se torne incapaz de levantar suporte significativo no Senado contra as Nações Unidas e os tratados que se seguirão. Então, vejam, nessa citação eles já falam que devem se colocar barreiras, né, e tornar impotente qualquer reação do Senado contra as Nações Unidas. Por quê? Porque lá atrás, né, durante a proposta da Liga das Nações, o Senado rejeitou. Então, vejo que eles já planejavam minar qualquer possibilidade de o Senado nos Estados Unidos rejeitar a ideia de das Nações Unidas. Isso o Partido Comunista norte-americano. Então, assim que foi concebida em 1945 aquela conferência de São Francisco, né, que gerou, né, digamos, a ONU, né, já estava presente a ideia de que deveria se minar qualquer possibilidade de que o Senado rejeitasse a ideia da ONU. Então, havia um grande empenho do Partido Comunista nos Estados Unidos, e certamente conectado, né, ao Partido Comunista da União Soviética, né, em garantir que a ONU passasse, que a ONU fosse aceita também pelos Estados Unidos, que fosse aprovada no Senado, né, contra, digamos assim, a própria tradição democrática estadunidense, que se baseava imensamente na ideia de liberdade individual, né? Porque, nesse sentido, quando nós temos uma instituição como essa, né, de uma proporção internacional, é claro que o que vai acontecer é uma invasão, né, dessa agência, né, sobre as liberdades individuais, né? Ou seja, haverá uma perda de autonomia, haverá uma perda, né, desse vínculo com os princípios que surgiram naquela determinada cultura, né? Ou seja, ela vai ser, digamos, subsumida pela proposta internacionalizante, digamos assim, né, de uma agência com a abrangência, né, da ONU, por exemplo, né. Então, nesse sentido, fica claro, né, que havia um grande empenho, né, do Partido Comunista nos Estados Unidos em aprovar o ingresso dos Estados Unidos na ONU. Então isso também está corroborado por outros autores, inclusive um ex-presidente do Partido Comunista nos Estados Unidos, à época, num livro chamado Victor and After, né? Nesse livro ele fala que os comunistas estadunidenses trabalharam energicamente de forma incansável para o estabelecimento das fundações das Nações Unidas. É mais ou menos isso que ele diz nesse livro, né? Então, não causa muita surpresa, né, embora esse não seja, de fato, um assunto que se aborde, né, no meio acadêmico e nas discussões que são feitas em torno da ONU, né, porque ela é sempre apresentada como, né, uma referência, né, que ela é como uma bússola moral, política, né, que todos devem seguir, né, e que, claro, cada vez mais perde a sua credibilidade. Basta ver o que vem acontecendo recentemente, né, especialmente a partir da sua subsidiária aí da Organização Mundial da Saúde, né, dos equívocos e confusões que vem cometendo. Então, perdeu a confiança, né, e a própria ONU também perdeu a confiança. Mas, dentro das evidências que nós temos sobre o surgimento dela, não causa muita surpresa que o próprio Alder Hiss, né, que foi um traidor condenado, né, pelo seu vínculo com o comunismo, né, um espião, né, a serviço do comunismo nos Estados Unidos, ele tem assumido uma posição na Secretaria-Geral da ONU. Né, ele de imediato, né, logo que a ONU surge, ele assume uma posição na Secretaria-Geral da ONU, né, e cabe notar também que todos os secretários-gerais da ONU, eles estiveram em relações próximas com ideias comunistas. Né, isso é um fato, né, desde o seu primeiro, né, secretário-geral,
todos eles, em alguma medida, mantêm algum tipo de vínculo com o socialismo, ou comunismo, ou mesmo até como ocorreu com o Kurt Waldheim, né, que tinha um vínculo com o nazismo. Então, todos eles têm vínculo com o socialismo, né? Isso basta olhar as suas biografias que nós vamos encontrar que todos eles, de alguma maneira, mantêm, né, essa proximidade, né, com ideais socialistas, uns mais radicais, uns menos, né, mas, de qualquer forma, todos eles, de alguma forma, estão conectados a ideais socialistas. Isso não pode acontecer por acaso, né? Por que nós não temos ali um conservador como secretário-geral da ONU? Por que nós não temos um liberal, né, como secretário-geral da ONU? Porque todos eles são simpáticos, né, a ideais socialistas, né, e que, inclusive, ao longo da história, protegeram ou digamos, ocultaram, né, não agiram para impedir, por exemplo, diversas barbáries cometidas por países comunistas, né? Ela simplesmente cala diante dos crimes de lesa humanidade que ocorrem dentro de regimes comunistas. Professor, o senhor me permite só, desculpe interrompê-lo, eu quero aproveitar o gancho disso que o senhor está falando aí, nesse finalzinho da sua resposta, para justamente trazer à tona um evento que, de certa forma, eu acredito que desnuda um pouco essa questão que o senhor está abordando agora aí, que foi a Guerra da Coreia, né? Eu acho que é interessante a gente fazer uma abordagem, porque esse conflito que aconteceu entre 1950 e 1953 foi um grande conflito pós-Segunda Guerra Mundial, né? Com cerca de 5 milhões de mortos, e que pode ser considerado, vamos dizer, a primeira guerra, entre aspas, aí, gestada pela ONU, né? Então, dentro disso que o senhor estava falando agora aí, né, no final da sua resposta, como o senhor vê, historicamente, essa, entre aspas, gestão da ONU sobre esse conflito, esse primeiro conflito que aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial, sobre, digamos assim, o comando, né, cujas forças ali estavam sendo, de certa forma, coordenadas pela ONU. O senhor viu algum favorecimento dessa entidade às forças comunistas que estavam pelejando ali? Bom, eu vejo que nesse acontecimento em particular, né, que foi, digamos, né, depois da Segunda Guerra, né, uma guerra que ocorre bem no contexto ali da Guerra Fria, né, que traz consigo, assim, já não aquela visão mais bélica, né, mas que há muitas outras estratégias de guerra em jogo, né, propaganda, corrida espacial, corrida nuclear, etc., né. Mas o que ocorre ali, a meu ver, é uma tentativa da ONU de, digamos, de mostrar que possui algum tipo de protagonismo, né? Ou seja, testar o seu protagonismo, em que medida ela poderia atuar sobre esse conflito, né? E mostrar que ela tinha ali, né, algum poder sobre o que estava acontecendo, digamos, sobre como coordenar, né, esse conflito que acontecia, né, entre o Norte e o Sul, né, digamos, apoiado pelos Estados Unidos, outro pela União Soviética, né. Então, me parece que foi uma tentativa muito mais de mostrar sua relevância, né, e de mostrar, sim, o seu protagonismo, que ela poderia ter uma força militar, né, poderia atuar de forma a ter um impacto, né, naquele conflito que estava acontecendo, e mostrar sua, digamos, relevância ali geopolítica, né? Mas o fato é que outros exemplos, me parece, eles são muito mais esclarecedores sobre a postura da ONU diante enfim, de crimes de lesa humanidade, de atrocidades desse tipo, né? Porque, por exemplo, um exemplo que eu acho bastante importante, assim, do qual pouco se fala, né? Que quando os tanques lá da União Soviética avançaram sobre a Hungria nos anos 50, o que a ONU fez? A ONU não fez nada. Né? Quando os comunistas chineses mataram tibetanos nos anos 60, a ONU não fez nada. Quando os russos massacraram civis no Afeganistão nos anos 70 e 80, bem quando a mesma Rússia massacrava lá civis na Chechênia nos anos 90, a ONU também não fez nada, né? E o ponto é que, um exemplo que me chama a atenção é que nos anos 60 ela considerou a Rodésia, né, uma ameaça à paz internacional. E o que ela fez? Levou ao poder o terrorista comunista Robert Mugabe, né, que é conhecido, assim, se a gente for buscar pela biografia, né, um
criminoso, né, responsável por diversos crimes de lesa humanidade, né? E também a própria ONU ajudou o Mandela nos anos 90, né? Então, hoje seu apoio é escancarado à China, né? Então, na verdade, esses exemplos todos, né, que nos mostram conflitos envolvendo países de perspectiva socialista ou comunista, né? Sempre ficou claro o apoio da ONU a esses países, mesmo quando esses países evidentemente massacravam a sua população, né? Então, nesse sentido, fica clara a orientação da ONU, né? Não há muito o que esconder. Então, esses fatos, embora eles sejam bastante esclarecedores, eles devem vir à tona, né? E o ponto é que dificilmente eles vêm, né? Porque, enfim, né? Eu vejo que há uma grande ilusão em relação à ONU, né? Como se ela fosse realmente responsável, né, por assegurar a paz, por assegurar, né, os direitos humanos, né, que hoje nós vemos ela não assegura, né, basta ver seu apoio, né, a políticas, né, de redução populacional, a políticas voltadas para o aborto, enfim, né, várias políticas que são totalmente contrárias e violadoras dos direitos humanos são fortemente, né, apoiados e incentivados pela ONU hoje, né? Então, fica claro que ela não é uma organização voltada para direitos humanos, né? E também, claro, ela é nitidamente, escancaradamente, eu diria, simpática a regimes comunistas, né? E mesmo regimes que cometem crimes gravíssimos de lesa humanidade, né? Então, mas quanto à questão do conflito entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, eu veria como, digamos, uma tentativa de demonstrar que, dentro daquele contexto de Guerra Fria, ela tinha condições de mostrar um certo protagonismo, né? Ou seja, de mostrar que, olha, nós podemos coordenar e resolver esse conflito aqui, né? Nós temos força para isso, né? Então, me parece que é muito mais estava muito mais ligado a isso, né? Porque mesmo acho que foi o presidente dos Estados Unidos à época, né, que comentava que os soldados da ONU estavam, né, combatendo na Coreia, né? Então parecia que se estava jogando para a ONU, né, esse protagonismo, né, durante aquele conflito. Perfeitamente, professor. Eu acho que valeria a pena, no caso da Guerra da Coreia, a gente lembrar também duas situações um pouco, digamos assim, que nos causam uma certa intriga, né? Situações intrigantes, que foi primeiro o próprio afastamento do general MacArthur, né? Que tinha uma visão de definir aquela guerra de uma forma mais contundente, e também a ação do general chinês Lin Piao, né, que documentos mais tarde mostraram que o avanço decisivo que ele fez sobre o Sul, ele o fez certo de que não haveria reação. Então isso foi uma coisa bastante complicada dentro desse cenário, né? Mas esse é um detalhe bélico que a gente pode deixar para uma outra ocasião para discutir. Agora, avançando ainda dentro dos anos 50, professor, nós temos uma questão, o senhor já tangenciou aí na sua resposta, que foi a questão húngara, né? Então, nós tivemos aí a Revolução Húngara de 56, né? Ou pelo menos um levante ali, né, em Budapeste, e esse período, né, ou os meses que sucederam a esse evento, eles acabaram expondo uma situação assim bastante complicada para a ONU, né? Porque ocorreu ali adiante um episódio escandaloso, né? Uma verdadeira vergonha, e que foi encoberto. Muito pouca gente hoje discute ou fala ou sequer sabe do nome desse indivíduo envolvido nesse episódio, que foi um ativista cristão de direitos humanos, era um diplomata dinamarquês chamado Paul Bang-Jansen. Então, eu vou pedir que o senhor, por favor, instrua a nossa audiência sobre esse episódio, que eu considero um episódio medonho, envolvendo a morte desse ativista de direitos humanos, esse cristão chamado Paul Bang-Jansen, e como esse episódio desnuda a influência comunista na ONU. Com relação à morte dele, ainda há uma certa desconfiança sobre o que aconteceu, né? Mas
claro, né, é muito provável, né, em virtude de todos os acontecimentos precedentes, que ele não tenha se suicidado, mas que ele tenha sido suicidado, né? É exemplo que acontece com outras figuras, né, que sabem demais ou que podem se mostrar como uma ameaça, né, ao establishment, etc., né? Mas é interessante notar primeiro, assim, eu gostaria de fazer um comentário, assim, mais geral sobre a Revolução Húngara, né? Porque ela me parece, assim, ela é muito inspiradora, né? Ela não é realmente muito abordada, não se fala muito, né, da Revolução Húngara, que resistiu ali à força do Império social, comunista, né, da União Soviética, e que, inclusive, chegou a causar, pelo menos, uma fissura ali, né, nos pilares, né, da tão poderosa União Soviética, né? Mas a Revolução Russa, ela nos oferece um modelo que me parece bastante interessante, né, sobre como é possível que nós sempre podemos lutar pela nossa liberdade, né? Especialmente quando nós estamos imersos numa forma de ditadura, né? Eu faria até uma analogia aqui, bastante polêmica, né, com relação à ditadura atual que nós vivemos, né, uma ditadura judicial, digamos assim, né, que viola a nossa liberdade nas suas mais diversas expressões, né, e que ameaça a nossa propriedade privada, a nossa vida, etc., né? Então, essa revolução, né, húngara, né, ela nos mostra que é sempre possível, ainda que submetidos, né, a um poder bastante violento e mesmo ameaçador, ditatorial, é sempre possível nós resgatarmos, né, a nossa liberdade. E essa revolução, ela, embora não seja comentada, não apareça com muita frequência nas aulas de história, ela causou um abalo no Império Soviético, né? E assim como ela causou um abalo no Império Soviético, ela mostrou um outro aspecto que eu também julgo interessante, né? E que também pode ser contemplado, em certa medida, no que acontece hoje no Brasil, né? Porque essa revolução ela mostrou que a esquerda, né, que o socialismo, ele não tem um monopólio sobre operários, estudantes, escritores, etc., né? E que esse é um mito, né, que a esquerda criou, né, de que ela sempre tem ao seu lado os estudantes, os operários, etc., né? A Revolução Húngara mostrou que não, né, que, na verdade, aqueles que lutam pela liberdade, eles podem também vir, né, dessas classes, dessas categorias, e também se unirem, né, a uma resistência a modelos socialistas, comunistas, né? Então, nesse sentido, a Revolução Húngara, na minha opinião, ela formou, assim, constituiu um exemplo de movimento revolucionário de massas, né? Que chegou, é claro, né, à tomada de armas, né, etc., né? Mas isso para desafiar um sistema totalitário, né? E para quê? Ora, para recuperar certos direitos fundamentais, né? Como, por exemplo, o direito à liberdade, algo que hoje nós temos ameaçado aqui também no Brasil, né? Basta vermos exemplos recentes, né? Mas a questão foi que o diplomata dinamarquês, né, o Paul Bang Jansen, né, ele tinha, né, os nomes, né, de dezenas de testemunhas dessa revolução, né, e a ONU, né, porque como ele era um diplomata, né, da ONU, a ONU pressionou ele para que ele passasse esses nomes, se eu não me engano eram 81 nomes, né, de indivíduos que eram testemunhas, né, e que estavam envolvidos nessa revolução. E ele recusou. Né, e ele recusou por quê? Porque ele acreditava que a ONU não ia manter em segredo esses nomes. Inclusive, o próprio secretário-geral da ONU, né, pediu por esses nomes e ele disse, não, né, eu não vou passar esses nomes para ninguém, né, porque eu sei que, na medida em que esses nomes forem colocados, né, para vocês vão acabar passando esses nomes para a União Soviética, né? E como nós sabemos, né, a União Soviética ela tinha, né, uma maneira muito específica, né, de lidar com a rebeldia, né? Quem leu ou quem sabe um pouco, né, do livro do Arquipélago Gulag, né, por exemplo, né, tem uma ideia clara, né, de que não existia senso de humanidade algum, né, por parte da União Soviética com relação àqueles que se mostravam rebeldes, né? E o fato interessante é que o próprio Paul Bang Jansen, né, ele teria se suicidado em 1959, mas há muitas controvérsias com relação a isso, né, e antes disso ele foi demitido da ONU, foi perseguido, se tornou uma persona não grata, né, justamente por ter preservado os nomes, né, daqueles que
fizeram parte, né, e que testemunharam a Revolução Húngara, né, por temor, né, de que esses nomes fossem ser repassados para a União Soviética, pela ONU. Então, nem ele, como diplomata da ONU, confiava na ONU, né, ou seja, ele acreditava que a ONU iria repassar esses nomes para a União Soviética, para que a União Soviética pudesse tomar medidas repressivas, né, ou até mesmo mandar para os seus campos de concentração, de trabalho forçado, etc., ou mesmo matar aqueles que ousaram, né, se rebelar. E vejam, esse não é um caso isolado, né? Tem um caso mais recente, que é de um sueco chamado Anders Kompass. O que ele fez? Ele denunciou que tropas da paz, digamos, né, paz entre aspas, né, da ONU, estavam estuprando crianças de até 10 anos na África. E ele fez a denúncia, né? Ele levou essa denúncia a público, né? Só que ao invés de ele ser reconhecido, ganhar uma medalha, por exemplo, o que aconteceu? Ele foi acusado pela ONU de violar protocolos e foi expulso. Né? Ele simplesmente foi expulso da ONU porque ele denunciou que esses soldados, supostamente da paz, que estavam na África, vinham estuprando, abusando de crianças, né? E a ONU, ao invés digamos, de torná-lo um herói, né, o tornou um pária, né, o expulsou da ONU, mas ele pelo menos preservou a sua vida, né? Anders Kompass era o nome dele, né, desse diplomata da ONU, né, que fez essa denúncia, né? Professor, e eu acho que uma coisa bastante tenebrosa no caso do Paul Bang-Jansen é o fato de que ele já havia avisado a própria esposa, né, sobre algo, que se algo acontecesse com ele, que ela não acreditasse na hipótese de um suicídio, né? Ele deixou uma carta assim para a esposa. Isso torna todo o contexto da morte dele muito tenebrosa, envolvendo essa organização, não é? Mas, professor, o senhor já citou, o senhor citou aí já o caso de outros líderes, né? Por exemplo, secretários-gerais, né, da ONU, terem envolvimento direto ou com o comunismo, ou com o socialismo, ou com a social-democracia. Então, eu acho interessante, antes de fazer essa pergunta, essa próxima pergunta, trazer para a nossa audiência um pouco desse histórico, porque além do já citado Alger Hiss, esse comunista americano que depois foi denunciado e teve toda a sua carreira de espião trazida aí à luz, né? Se nós fizermos um apanhado breve sobre a orientação política de quase todos os secretários-gerais da ONU, nós vamos encontrar uma predominância realmente impressionante dos socialistas e de similares, né? Então, a gente pode citar, por exemplo, o caso do primeiro deles, oficialmente, né, falando, o primeiro deles, que foi o norueguês Trygve Lie, membro do Partido Socialista Norueguês e que se dizia fã de Lenin, né? Logo depois dele, nós temos aí o sueco Dag Hammarskjöld, né? Dag Hammarskjöld, que, por sinal, morreu também em situação muito suspeita no Congo, né? No acidente aéreo. Trabalhou sempre ao lado de sociais-democratas e ele próprio se dizia admirador de Zhou Enlai, aquele primeiro-ministro de Relações Exteriores de Mao Tse-tung, né? Depois nós tivemos aí o birmanês U Thant, que era defensor de governo mundial e era um cara também bastante simpático às políticas soviéticas. Tivemos aquele que o senhor já citou também, o Kurt Waldheim, que era um austríaco que havia sido membro da juventude nazista, né, na Áustria ocupada, depois serviu no exército regular alemão, a Wehrmacht, que não era necessariamente nazista, mas ele serviu ali e foi inclusive alvo de encobrir crimes de guerra, né? A ONU nunca resolveu essa questão, né? E hoje nós temos, então, nós temos aí a presença não apenas entre os secretários gerais, mas nós temos também outras figuras, né? Nós poderíamos ainda, eu não citei aqui, mas temos ainda o caso de Boutros Ghali, né, o egípcio que era membro da Liga Socialista Árabe, mas vamos pensar, por exemplo, até mesmo nas agências ligadas à ONU, as agências da ONU, por exemplo, a OMS, né, a famosa OMS, cujo atual líder, Tedros Adhanom Ghebreyesus, né, esse indivíduo aí marxista, né, que está se demonstrando uma verdadeira marionete do Partido Comunista Chinês, mas antes dele tivemos a tecnocrata chinesa de Hong Kong, Margaret Chan, tivemos a socialista norueguesa Gro Brundtland,
Tivemos o comunista canadense, que foi, por sinal, o primeiro líder, se não me engano, da OMS, o Brock Chisholm. E o mesmo pode-se dizer da Unesco, né, com Irina Bokova e agora a esquerdista francesa Audrey Azoulay, além do tão conhecido, né, tecnocrata, tenebroso tecnocrata Julian Huxley, irmão do famoso escritor Aldous Huxley, né? E hoje, por exemplo, no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a socialista Michelle Bachelet. Então, é impressionante, para todo lado que nós olhamos, nós vemos a presença de socialistas ou sociais-democratas ou comunistas ou tecnocratas na ONU. Agora nós temos aí hoje a presença do socialista português Antônio Guterres, né? Então, como que o senhor vê toda essa longa lista de socialistas e afins? O senhor vê que isso pode ser, de alguma forma, uma coincidência? E como é que o senhor vê a postura hoje do atual secretário-geral Antônio Guterres? Como o senhor consideraria todas essas situações? Bom, eu não veria coincidência, né, nessa lista toda, né, de líderes, né, da ONU e dessas suas, né, seus subsidiários, digamos assim, né, a Organização Mundial da Saúde, Unicef, etc., né, essas outras organizações aí que estão de alguma forma ligadas com a ONU, né, é de se observar, de fato, que todos aqueles que possuem cargos de liderança nessas instituições, eles são declaradamente socialistas, né, ou mais radicais, ou menos radicais, enfim, né, a questão é do espectro, né, mas todos eles estão dentro do espectro socialista comunista. Nenhum deles é liberal, nenhum deles é conservador, nenhum deles, por exemplo, respeita a liberdade religiosa, né? É comum a todas essas agências, né, uma proximidade com uma cultura oriunda, né, da mentalidade esquerdista, né? Enfim, então, nesse sentido, não é de se, digamos, de se estranhar, né, o fato de que boa parte, por exemplo, daqueles que fazem parte, que constituem, né, comissões chamadas de independência da ONU, ao longo das últimas décadas, a maior parte desses membros são parte ou membros da Internacional Socialista. Isso não é coincidência, né? E a própria Internacional Socialista, né, que foi fundada em 1951, ela, com já milhões de participantes, né, no mundo inteiro, né, eles declararam isso em 1962, né, eles declararam escancaradamente, né, que o derradeiro objetivo dos partidos ligados à Internacional Socialista é nada menos do que alcançar um governo mundial. A associação à ONU deve ser tornada universal. Vejam, a Internacional Socialista afirmou isso num congresso em 1962. E aí, quando nós vamos investigar, né, os membros, né, que fazem parte das comissões chamadas de independentes da ONU, né, os participantes, de alguma forma, né, estão ligados, especialmente aqueles que coordenam essas comissões, estão ligados à Internacional Socialista. Então, isso não pode ser uma mera coincidência, né? Ou seja, eles estão ali por uma razão, e a razão é clara, né? A ONU, ela tem como propósito nos conduzir, né, a uma espécie de mundo socialista, né? Ou seja, levar o socialismo para todo o mundo. E, por isso, claro, ela enfrenta algumas resistências. Então, quando nós falamos, por exemplo, mais recentemente, né, do atual secretário-geral da ONU, nós vemos que a postura da ONU hoje, ela se mostra muito mais radical do que ela se mostrava no passado. Recentemente, por exemplo, foi, né, divulgado um relatório da ONU, um relatório da ONU que, ironicamente, o título dele era sobre a liberdade de expressão religiosa, né? Só que quando nós lemos o documento, né, nós vemos que, na verdade, o que a ONU pretende é justamente criminalizar, em certo sentido, a liberdade religiosa, a expressão religiosa. Então, os ataques a certos valores, eles parecem que se acirraram nos últimos tempos. Então, por exemplo, a ONU hoje, por intermédio da Organização Mundial da Saúde, né, ela não esconde, né, o seu propósito de, por exemplo, tornar o aborto algo muito mais amplo.
sendo que hoje mesmo, né, por dia, né, morrem por aborto, né, são mortos, né, em torno de 125 mil, né, não nascidos, né, ainda por nascer. Ou seja, são realizados em torno de 125 mil abortos por dia, é uma média de 45, 50 milhões por ano, né, de abortos. E isso é promovido de uma forma bastante intensa pela ONU. Inclusive, ela tenta trazer isso para o Brasil, né? Ela tenta impor ao Brasil, né, contra a nossa cultura moral, contra o nosso tecido social moral, inclusive, claro, é contra a própria ideia de dignidade da pessoa humana, porque a mesma ONU que nos apresentou a Declaração dos Direitos Universais do Homem, ela, que é um texto com muitos aspectos positivos, mas ela própria ignora, né, aquele texto, ela própria não leva aquele texto em consideração, porque ela acaba por violar a dignidade da pessoa humana. E hoje nós sabemos que, por exemplo, um embrião, um feto, né, ele é uma pessoa humana, né, ele é uma pessoa humana em desenvolvimento na sua vida intrauterina, mas segundo a embriologia, ele é uma pessoa. Né? Por que nós tiramos dele esse atributo, né, da pessoalidade? Ora, porque nós queremos exterminá-lo. Né? É o que aconteceu no passado, isso foi feito com os povos que viviam aqui nas Américas, com os judeus, com os escravos. Sempre que se quis tirar, né, ou ainda sempre que se quis eliminar uma população, se tirou dela a sua humanidade. E a ONU vem fazendo isso hoje. Né? Ela tira a humanidade daqueles que ainda não nasceram, e que são, segundo a própria ciência, né, segundo a embriologia, por exemplo, são pessoas humanas individuais. E a ONU simplesmente tem na sua pauta eliminar essas pessoas. E também vem com a ideologia de gênero, com a ideia de redução populacional, né, isso também vem dentro do pacote, né, do que a ONU pretende, né, para o mundo. E, claro, com isso ela enfrenta uma grande resistência, especialmente por parte da religião, e sobretudo pela religião cristã, né, que vige, né, em países como o Brasil, os Estados Unidos, enfim, né, que são grandes resistências ao projeto da ONU, mas eles insistem, né, e esse documento que foi publicado recentemente, ele coloca a religião como perigosa, né, o cristianismo ele coloca como perigoso, né, e, claro, para a ONU é perigoso o cristianismo. É perigoso por quê? Porque o cristianismo se opõe, né? Se opõe à violação da dignidade da pessoa humana, se opõe, digamos, ao fim da liberdade, sobretudo da liberdade religiosa. Então, há uma série de aspectos que estão, digamos, muito inerentes à nossa cultura, que representam uma ameaça à ONU e aos seus propósitos. Então, por isso que ela publicou, né, divulgou esse relatório, agora foi nesse ano, né, em 2020, um relatório justamente visando, né, atacar as bases da fé religiosa, sobretudo da fé religiosa cristã, né, muito embora eles façam comentários também até justificados, me parece, né, com relação ao islamismo, eles fazem algumas críticas justificáveis, né, que ocorrem, né, no contexto, né, do islamismo, né, como tortura, morte, etc., né, que de fato, né, mutilações que não são justificáveis, e aí ok, está correto, né, mas só que o problema para a ONU, né, é sobretudo o cristianismo, né, porque ele é uma das grandes resistências, né, aos avanços daquele que é o projeto da ONU, né, ou seja, instituir não apenas um governo mundial, mas inclusive uma religião universal também. E essas ideias estão aparecendo, elas estão ficando mais claras agora. Na verdade, eu diria que hoje a ONU, digamos, ela está se mostrando, ou seja, ela está permitindo que nós possamos vê-la tal como ela é. Hoje está mais claro isso. Porque eu mesmo, como estudante, depois inicialmente como professor, eu ainda tinha uma certa visão, já tive, né, uma visão um tanto quanto romanceada, né, da ONU, né, muito citei a Declaração dos Direitos Universais, né, muitas referências eu fiz à ONU, né, em virtude da importância, né, enfim, né, de que certos direitos fundamentais fossem assegurados, etc., né. Então, inicialmente, eu também me encantei com aquilo que parecia, né, ser realmente o propósito da ONU, só que com o tempo, quando nós começamos a pesquisar sobre as suas origens, sobre a sua estrutura, sobre os seus projetos, sobre as suas propostas, né? E nós vemos que, por exemplo,
uma instituição que tem voz na ONU, né, como instituição consultiva, é, por exemplo, a NAMBLA. Né? A NAMBLA é nos Estados Unidos, desde os finais dos anos 70, a agência que pretende legalizar a pedofilia. Né? E ela tem voz consultiva para a ONU. Né? Então, vejam, a gravidade, né? E não é só a NAMBLA, outras associações também, né? Que também advogam, né, em defesa do abuso de crianças, né, da pedofilia, porque é isso disso que se trata, né, eles apresentam como amor, né, algo do gênero, né, como o amor importa, mas na verdade é abuso, pedofilia é crime, né, e esses grupos têm voz dentro da ONU, né, então, como, ainda que sejam consultivos, né, eles são escutados, né, eles têm alguma presença, né. Então, isso mostra muito do perigo, né, que a ONU representa hoje para o mundo civilizado. Né? Então, os valores que estão enraizados na nossa cultura, eles são uma ameaça, sim, à ONU, né, porque eles são forma de resistência, né, eles são forma de resistência às imposições que a ONU pretende colocar sobre nós, né, como, por exemplo, o aborto, né, uns exemplos mais clássicos, mas também ideologia de gênero e outras, né, e outras ideologias, né, que vêm, né, da ONU sobre nós, né. Então, é interessante notar, né, que ela ataca justamente aquelas fontes de resistência, e uma das mais importantes fontes de resistência é o cristianismo, né. Então, daí esse relatório que ela divulgou recentemente, né, em ataque escancarado, né, a religião cristã em particular, né? Então, eu diria assim que esse projeto da ONU hoje ele está mais solidificado, assim, ele está mais exposto, né? Ou seja, eles não estão mais ocultando sob ideias bonitas, né, os seus propósitos. Eu acho que hoje nós estamos em condições de perceber com mais clareza o que a ONU pretende, né? E, na verdade, na minha opinião, ela foi gestada assim com esse plano desde a origem, né? Ou seja, instituição de uma comunidade internacional socialista, e creio que todos esses dados que têm aparecido aqui na nossa conversa, né, especialmente sobre os principais líderes da ONU, né, das suas subsidiárias, eles escancaram, né, que a ONU ela não trabalha pelos direitos humanos, como eu mesmo já acreditei um dia, né? Ela não trabalha pelos indivíduos, mas para uma causa que é hoje explícita. No passado, isso pareceria uma certa teoria da conspiração, né? Mas hoje é uma realidade, né? Por isso que eu vejo também como auspiciosa assim, a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, né? E eu diria mais, né? Essa é a minha opinião, né? Que países preocupados com os seus cidadãos, com a sua cultura, com a sua tradição, com os seus indivíduos e com os seus direitos individuais, eles deveriam, né, se desligar da ONU também, né? Essa seria a minha opinião sobre isso, né? Como forma de rejeitar esse plano, porque ele é um plano já escancarado, né? E me parece que os países, na medida em que pretendem preservar sua tradição, sua cultura, seu patriotismo, né? Eles não deveriam fazer parte de uma instituição que pretende justamente acabar com tudo isso. Perfeitamente, professor. E eu ainda acrescentaria toda essa preocupação que o senhor já expôs aí, como projeto, digamos assim, deletério da ONU, o desenvolvimento sustentável, né, que foi trazido à tona já a partir de 1991, com a Agenda 21 e agora a Agenda 2030, né? Mas, doutor, nós temos ainda escassos minutos aqui. Eu vou pedir que o senhor, por favor, seja tão breve quanto possível nessa última questão. Eu sei que é uma questão complexa, mas vou pedir para o senhor resumi-la, se possível. Nós temos aí essa situação hoje envolvendo a China, né? E me parece que a China hoje tem uma influência preponderante em alguns órgãos da ONU, e nós temos visto isso especialmente com a OMS, né? Como o senhor particularmente percebe a influência do Partido Comunista Chinês na ONU, e como o senhor vê, por exemplo, o futuro de Taiwan, né? Essa nação que está aí lutando para sobreviver do lado do dragão chinês? Bom, eu
enfim, eu acho que ficou clara para nós hoje a influência da China, especialmente do Partido Comunista Chinês, sobre a Organização Mundial da Saúde. Isso já não é algo oculto, né? Na verdade está mais do que revelado, isso tem sido apresentado, né? A própria saída, né, dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde foi marcada, né, por essa revelação, né, de que, na verdade, a Organização Mundial da Saúde não estava preocupada, né, com os países, né, que fazem parte, né, da organização, mas estava preocupada, sobretudo, com resguardar a China, né, proteger a China e tratar dos interesses da China. Então, isso tem, claro, um aspecto ideológico, me parece, né, um aspecto voltado para a preocupação socialista, né, dos representantes, né, tanto da ONU quanto da Organização Mundial da Saúde, né, mas há também, me parece, questões financeiras envolvidas, né, que essas sim, né, talvez sejam bastante ocultas para nós, né, talvez nós não temos clareza, né, sobre como a questão financeira ela está envolvida, né, nessa relação da China, por exemplo, com a Organização Mundial da Saúde, né? Mas certamente deve haver, né, um elemento financeiro envolvido, né? Não apenas o ideológico, né? Mas, de fato, o ideológico ele está presente uma vez que há uma sintonia, né, entre essas organizações e o próprio Partido Comunista Chinês, né? E a China hoje se apresenta, né, como a grande força, né, socialista dentro desse contexto geopolítico, né? E quanto à questão de Taiwan, né, eu vejo que há imagino, um grande temor, né, especialmente depois do que aconteceu em Hong Kong, né? Então, Taiwan ela sempre foi, né, uma espécie de filha rebelde da China. A China nunca ficou confortável com a situação de Taiwan, ou ainda com a independência de Taiwan. Sempre houve, né, desde a separação, né, desde que Taiwan se tornou independente, sempre houve esse temor, né, de que a China fosse tomar uma atitude mais extrema, né, para reaver, né, essa, digamos, filha rebelde, né, enfim, tem vários mísseis apontados para Taiwan, né, tem um discurso, né, que sempre deixa claro, né, que Taiwan é uma filha rebelde que deveria voltar, né, para o seio materno, digamos assim, né. Então eu vejo como bastante preocupante, especialmente tendo em vista o que ocorreu em Hong Kong, né. Acho que é muito preocupante que Taiwan também possa vir a ser, né, objeto assim de um ataque chinês, né, para reavê-la, né. E essa questão da pandemia, ela acaba por se tornar uma forma, ou ainda uma justificativa, para que a China possa, não só a China, né, mas também outros líderes de mentalidade socialista, né, mas para que esses líderes eles possam tomar atitudes antidemocráticas, né, que violam os direitos humanos, que violam a liberdade individual. Eles encontraram com a pandemia uma justificativa adequada para justamente poderem agirem como eles sempre gostariam de agir, ou seja, como ditadores, né? O que era impensável dentro de um contexto democrático, né? Isso vem acontecendo não só na China, porque a China, é claro, a gente já sabe, eles não são, digamos, uma comunidade democrática, né? As pessoas lá vivem sob fiscalização contínua, né? Elas têm o seu sistema de crédito social, elas não podem criticar o governo, elas não têm acesso, né, à internet, a jornais, elas não sabem o que acontece no mundo, elas são totalmente, né, isoladas, né, para servirem melhor ao partido, né, e qualquer forma de crítica, qualquer forma de rebeldia contra, né, o PCC, acaba levando o sujeito ou à morte ou a um campo de reeducação, né, que são comuns, né, na China, né, em que o sujeito é reeducado, né, para respeitar, né, o PCC. Enfim, né, a liberdade é algo que realmente não é muito comum, né, os chineses já não estão familiarizados com a liberdade, né, diferentemente do que acontecia em Hong Kong, diferentemente do que acontece em Taiwan, né, em que as pessoas gozam, né, de liberdade, elas têm acesso a informações que a China
proíbe, né, aos seus cidadãos. Mas a pandemia ela se tornou uma boa justificativa para que não apenas o PCC, mas também no Ocidente, né, os líderes políticos passassem a mostrar, né, a sua face ditatorial, né? Isso acontece mesmo hoje no Brasil, por exemplo, né, que as pessoas têm toque de recolher, são submetidas, né, a toque de recolher, a obrigatoriedade de, enfim, né, de usarem máscaras, ainda que exista toda uma bibliografia, toda uma pesquisa mostrando que, né, não é, digamos, necessária, né, e que inclusive pode trazer danos à saúde, né, e nisso a própria Organização Mundial de Saúde recomenda que só pessoas doentes ou que profissionais da área da saúde usem máscaras, né, mas nossos gestores, eles estão usando essa prerrogativa aí da pandemia para imporem, né, uma série de limitações à liberdade. Então, eu diria que nós estamos num momento de bastante risco à liberdade, né, à liberdade de expressão, à liberdade de ir e vir, e assim por diante, né. Então, me parece que isso dá à China, né, uma grande vantagem, né, no sentido de que ela pode, com isso, né, espalhar para o resto do mundo o seu modelo político, né, ou seja, a sua concepção política, né, de cerceamento das liberdades, né, passou a ir para além, né, das suas fronteiras, né, e hoje está presente, né, dentro das culturas democráticas, né, que prezavam a liberdade, né, que estimavam, né, a liberdade, inclusive de pensamento, né, de nós podermos criticar, por exemplo, o poder instituído. Hoje nós vemos que no Brasil se tornou delicada essa questão, né, de o indivíduo poder, né, exercer a sua liberdade de expressão e tecer comentários críticos a certos indivíduos, a certas instituições, etc., né. Hoje nós temos um certo receio de fazer isso, né. Hoje nós não temos tanta segurança, né, sobre se nós podemos ou não, né, tecer esses comentários, né, especialmente críticos, né, e sobretudo a algumas instituições em particular. Então, o modelo chinês, ele parece que está indo para além das fronteiras da China e se instaurando mesmo em democracias liberais constitucionais. E isso com o apoio da Organização Mundial de Saúde, com o apoio da ONU, ou seja, né, parece que o projeto deles de tornarem cada vez mais amplo, né, o modelo socialista está sendo bem sucedido em uma certa medida, né? E é por isso, então, que, na minha opinião, é importante nós identificarmos qual é o projeto, né, qual é o projeto da ONU, né, e com quais países a ONU está efetivamente alinhada. Porque se ela está alinhada com a China, ela está alinhada justamente com o cerceamento da liberdade, a criação de crédito social, por exemplo, né, que na China existe, né, o crédito social, o sujeito ele pode ser negativado, né, ele critica o PCC, é negativado, aí não pode comprar passagens, né, para viajar, ele tem que ficar restrito, né, à sua cidade, ele não pode ocupar cargos públicos, enfim, né, ele tem uma série de penalidades porque, por exemplo, postou lá uma crítica ao PCC, né, e coisas do gênero, né. Então, se a ONU está alinhada com países como a China, né, e ela está, porque ela está desde a origem conectada e alinhada com modelos socialistas, ela então está preocupada em levar esse modelo para o resto do Ocidente, né, e, claro, enfrentar todas as resistências, né, e ela vem fazendo isso há muito tempo, né, comentava sobre a questão do ambientalismo, né, que ganhou força lá, tivemos aqui no Brasil a Eco 92, né, que acentuou, né, essa suposta preocupação com o meio ambiente, né, e que, na verdade, se transformou numa estratégia, né, para avançar, né, uma série de propostas de cunho socialista, né. Então, isso ganhou força, né, ao longo das últimas décadas, né. Então, eu vejo como altamente perigoso, né, nós confiarmos na ONU. Por isso que eu falava antes, né, que talvez uma das formas mais eficientes de nós resgatarmos a nossa tradição, os nossos valores, a nossa cultura e mesmo a nossa liberdade individual seja nos desconectando, né,
de organizações como a ONU, né? Ou seja, não mais fazendo parte, né, de organizações como a ONU, né? Perfeitamente, professor. Eu acho que o senhor deixou bem claro para todos os nossos ouvintes que não é sem razão que os conservadores e até mesmo os liberais aí ao redor do mundo eh, têm realmente ressalvas, né, ou nutrem ressalvas muito grandes, né, muito acentuadas em relação à ONU e às suas agências, né. Meu caro professor e doutor Carlos Adriano Ferraz, nós estamos chegando ao final de mais uma edição do Broadcast e eu gostaria de agradecer ao senhor por esse tempo precioso que o senhor nos concedeu e quero também aproveitar aqui e desejar muito sucesso ao senhor aí no trabalho que o senhor tem feito junto ao Ministério dirigido pela nossa querida ministra Damares Alves. E para a gente encerrar essa edição, eu peço que o senhor nos deixe com as suas breves palavras finais. Bom, eu quero agradecer esse convite novamente, né? Reitero meu agradecimento, porque eu acho muito importante não só que nós resgatemos os valores conservadores, né, porque, como eu havia dito antes, ser conservador não é ser reacionário, né? Na verdade, ser conservador é pretender conservar aquilo que se mostrou eficiente ao longo do tempo, né? Por isso que eu falava, né, que o conservadorismo é uma espécie, né, de empirismo político. E é importante, num segundo momento, então, nós identificarmos tudo aquilo que vem contra esses valores conservadores. E nesse sentido é que a ONU, ela vem contra aquilo que passou no teste do tempo. Como se trata de uma organização supranacional e totalmente planificada, né, ela foi concebida, ela foi engendrada, ela não surgiu espontaneamente. Os valores conservadores, eles surgiram espontaneamente. Propriedade privada, família, né, no seu sentido tradicional, livre troca, enfim, né, há uma série de valores que surgiram espontaneamente ao longo do tempo e que depois passaram a ser protegidos pelo Estado e mesmo por outras instituições, como a instituição religiosa também. E instituições como a ONU, elas vêm artificialmente para pôr fim a esses valores surgidos espontaneamente e que surgiram por um propósito. Então, nós, como conservadores, me parece, temos que apresentar, mostrar em que medida essas instituições, como a ONU, por exemplo, elas são uma ameaça a esses valores que surgiram espontaneamente e que se mostraram necessários à nossa prosperidade. Então, é por isso que é importante nós termos essa discussão, termos essa conversa aqui, para revelar, né, não apenas a importância dos valores conservadores, né, que surgiram espontaneamente e se consolidaram ao longo do tempo, mas também para nós mostrarmos que esses valores, eles, embora sejam valiosos, eles não estão seguros, né? Sempre vão surgir iniciativas, né, cujo propósito é acabar com esses valores. E me parece que a ONU é hoje uma das mais importantes organizações cujo propósito é precisamente pôr um fim nesses valores, né? Basta ver sua defesa, né, da ideologia de gênero, sua defesa do aborto, né, suas críticas à propriedade privada, enfim, né, ao livre comércio também, né? Então, ela é uma ameaça a tudo aquilo que surgiu espontaneamente e nos assegurou o caminho para a prosperidade, né? Então, por isso nós temos que identificar isso, né, e nos opormos a isso, mostrarmos em que medida, né, essas instituições elas surgiram, né, elas vêm, né, para acabar com aquilo que nos assegurou a prosperidade. Mas, felizmente, o aspecto positivo é que hoje eu diria que as pessoas estão mais desconfiadas de instituições como a ONU, a Organização Mundial da Saúde, enfim, né, já não há uma confiança cega nessas instituições, ou seja, elas já estão se mostrando, essas pessoas já estão reconhecendo, né, o que pretendem realmente as instituições. Então, eu agradeço muito nesse momento aqui, nessa oportunidade de poder conversar um pouco sobre isso, né, e fico muito feliz, né, de ter sido convidado e me coloco sempre à disposição para outros, né, podcasts. Muito obrigado. Perfeitamente, professor. Seguramente nós voltaremos a nos encontrar, se Deus permitir, para nós conversarmos sobre assuntos ligados também a um assunto que é um assunto transversal aqui no Broadcast, que é a nova ordem mundial. Muito obrigado, Deus abençoe, professor. Audiência conservadora do Brasil, muito agradecido
prestígio ao Burkcast. Se você perdeu algum episódio, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência: YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Castbox ou Overcast. O seu like e o seu comentário naturalmente são muito importantes para nós. Se você gostou do conteúdo, eu peço a gentileza de você compartilhar com os amigos. Eu espero revê-lo no próximo episódio do Burkcast. Não se esqueça do recado de 2 Coríntios 13:8, que é o nosso mote aqui. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então, um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.